Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para bater papo no nosso café nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Quarta vergonha, quarta derrota, quarta vez que o time joga muito mal no Campeonato Brasileiro. Até quando, Diniz? Somente o técnico do Vasco pode responder estas perguntas, mas a gente vai debater aqui no nosso café o que está acontecendo com o Vasco e tem errado demais. E alguns jogadores despencaram tecnicamente no fim da temporada. Só que a temporada só acaba, pelo menos, depois da Copa do Brasil, né, torcedor? Chega deixando o seu like, comenta e compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos juntos para debater a nossa paixão. Olha, chega a ser cansativo assistir um jogo do Vasco nas últimas partidas, né? A gente viveu momentos tão interessantes nesse segundo turno, de grandes jogos, grandes vitórias, grandes resultados. Mas o que a gente está vendo nesses últimos jogos, nos 12 pontos em disputa, 0 ponto conquistado. 0. O Vasco não conquistou nada. O que está acontecendo? Será que são as escolhas do técnico Fernando Diniz? Será que passa pelo declínio técnico de alguns jogadores e de peças importantes? Aliás, e a propósito, o Coutinho está fora do jogo com o Bahia domingo lá na Fonte Nova. O Vasco está só caindo na tabela. Já chegou a sonhar com o G7. Hoje é o 12º lugar. Pode ser ultrapassado por Ceará e Corinthians e terminar bem mais perto em termos de posição da zona de rebaixamento? É sério que o final de ano está sendo reservado ao torcedor do Vasco? É isso? Não pode. O técnico Fernando Diniz, que gosta de discussões mais amplas e tal, e eu proponho algumas discussões mais amplas, Diniz. Por que o Vasco não alterna o seu esquema tático? Por que tem que ser um time previsível? Da saída de jogo, construída pelo lado do campo, com seus 3 atacantes, mesmo que não esteja dando certo, aí em determinado momento você vai mexer, vai botar 4 atacantes. Por que não trazer um time para jogar com 2 meias? Será que isso nunca foi trabalhado no Vasco? Para que improvisar o Hugo Moura se você tem 2 zagueiros de ofício no banco? Será que o Hugo Moura está dando tanto resultado assim nos treinos? Hugo Moura, Tietê, eles devem estar voando no treinamento, porque no jogo não rendem. Se o campo fala, como todo treinador gosta de exaltar, ele está dando sinais gigantescos para o técnico Fernando Diniz. Não pode um time que vinha até o jogo com o São Paulo, de 8 jogos com apenas uma derrota, que era o Palmeiras, despencar. 4 derrotas seguidas. É uma afronta à inteligência de qualquer torcedor. A forma apática como o time tem encarado os seus adversários. Todo fim de jogo e pós-derrota, 10 gols sofridos e apenas 1 marcado, o saldo agora é até negativo, aquele discurso, não, nós temos que nos unir mais, buscar as explicações, encontrar o caminho das vitórias, só que o tempo está passando. O Vasco está estacionado nos 42 pontos. Não acho que vamos rebaixar, mas a gente começa a se aproximar da posição de rebaixamento. E terminar na segunda página do Campeonato Brasileiro será uma vergonha para esse time. Um time que tem uma folha salarial na casa de 15 milhões de reais é uma vergonha terminar na segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, onde estamos hoje. Não pode. Esse time tinha que estar, pelo menos, miseravelmente, na 10ª posição. Com os reforços que chegaram na segunda janela, o time elevou. Só que despencou. Subiu, bateu no teto e caiu. Dia 7 termina o Campeonato Brasileiro. Dia 11 tem a primeira partida contra o Fluminense, que aos trancos e barrancos vem conseguindo ótimos resultados. Ontem venceu o Flamengo, empatou com o Cruzeiro fora de casa e vai pegar o Palmeiras na próxima rodada.
Se o Vitória amarrou o Palmeiras ontem, imagina o Fluminense amarrando o Palmeiras no próximo fim de semana. Será que vem grandão para jogar contra a gente? Ontem na coletiva foi perguntado ao técnico Fernando Diniz se o time está focado no Brasileiro. Ele disse que não, que o pensamento agora é o Bahia, é jogo a jogo, ainda restam 4 partidas. Mentira, Diniz. O time não está mais focado no Brasileiro. Se tivesse, não entrava como está entrando. E você, à beira do campo, precisa fazer as correções. A nossa leitura de jogo tem sido muito equivocada e demorada. Agora, claro, e aí concordo, o Diniz não vai dizer isso publicamente, mas também quem está entrando, meu Deus do céu, hein? Que tiriça, que nhaca. David, Thiago Mendes, Matheus França. Porra, rapaziada, vocês entram para tentar pelo menos manter o nível. Ah, Fábio, tava uma nhaca, ficou uma nhaca. Ah, ok. Vamos brigar pela parte do copo meio cheio. Não para fazer isso. Pô, o Thiago Mendes errou passe lateral. O Barros atravessa, erra uma bola para dar no Nuno Moreira no primeiro gol. O Coutinho domina, morto. Culpa do Diniz não ter tirado o Coutinho antes. Perde num giro. Pô, não dá, cara. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria voltado de Porto Alegre com uma derrota de 4, 5 gols mole no lombo. Vamos para 20 anos sem vencer o Grêmio lá. Ah, é muito difícil. Desculpa, esse time do Grêmio, que ultrapassou o time do Vasco ontem com essa vitória, ele é inferior ao Vasco. Só que o Vasco se coloca de uma forma inferior aos adversários. 26 finalizações do Grêmio, 9 no alvo. Sabe quantas do Vasco? 5, só 2 no alvo. Primeiro chute na direção do gol, pasmem, foi aos 30 minutos do segundo tempo do Ryan, que caiu demais também nos últimos jogos. Ryan, Nuno, Tietê, Hugo Moura, o próprio Verratti, excetuando o jogo do Bragantino. Porra, não é possível. Tanta gente caindo, tem uma questão coletiva na jogada também. Vasco e Bahia, domingo, na Fonte Nova. Amigos, se a gente não voltar derrotado, vai ser lucro. Com a bolinha que o Vasco está jogando, esquece. Aliás, falando em Campeonato Brasileiro, você viu passar várias vezes aí, tem rodada hoje do Campeonato Brasileiro, Bahia joga em casa, tem o Clássico Corinthians e São Paulo, tem o Ceará, jogos que nos interessam, temos que torcer contra o Corinthians, torcer contra o Ceará, mas você pode passar em kto.bet.br para deixar o seu palpite. Vasco quebrou a minha múltipla ontem, mas eu apostei com responsabilidade. Mandei R$3 numa múltipla que eu fiz com todos os jogos de ontem e de hoje. Aliás, terça, quarta e quinta. Mas o Vasco quebrou a minha aposta. Fazer o quê? Grande abraço para você, uma ótima quinta-feira. E vamos juntos, porque aqui ninguém larga não, hein? Aqui ninguém abandona. Ontem eu fechei a live mais cedo, revoltado, preferi esfriar a cabeça. Ainda não consegui dormir, mas estou ainda da vida. Mas estamos juntos. Eu não largo o Vasco, porque há 48 anos eu torço para a minha paixão, que é a sua também, que é ser Vasco. E nós vamos empurrar esse time. Querendo ou não, esses caras vão ter que correr e vão entregar mais. Porque o que estão entregando é de doer os olhos, é de sangrar os olhos o futebol medíocre que o Vasco tem apresentado nos últimos 4 jogos. De quem é a culpa? Minha? Sua? Não. De quem entra em campo e quem fica à beira do campo ou fora. Todos que estão no Vasco eram elogiados pelo grande momento, agora pelos 4 jogos que vem fazendo dessa forma, não é o resultado. Eu não estou questionando o resultado. Resultado é a consequência da atuação. Ridícula, medíocre. E isso é inadmissível, inaceitável, ou como disse o presidente uma vez, inegociável. Grande abraço e até mais tarde.